Evangelho de Mateus, capítulo de número 8, a partir do versículo 18, diz assim a palavra do nosso Deus. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para o outro lado. E aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus: As raposas têm covis, as aves do céu, ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: Segue-me e deixe os mortos sepultar os seus mortos. Amém, amados? Podem sentar com a graça de Deus. Queridos, bem curioso, particularmente falando, trazer essa mensagem hoje, porque além da situação da irmã Célia, com seu irmão, hoje faz 12 anos, E o meu pai e o meu irmão também faleceram, E durante a semana, quando estava orando, e a esposa do meu pai, Foi um acidente de carro. Os irmãos devem saber já. Durante a semana, quando eu estava orando e buscando a Deus, para saber qual mensagem trazer, dificilmente, quando eu trago uma mensagem, ela foi esboçada no dia anterior ou algo do tipo, Às vezes acontece de esboçar no dia anterior, às vezes acontece de esboçar horas antes, raramente acontece de não esboçar nada e na hora mudar e ter que ir 100%, 1000% na dependência do Espírito Santo. Mas isso é raro, não é um costume. Geralmente a gente esboça, faz tudo direitinho, Para evitar que, como alguns, a gente não fale besteira. Mas orava e falava: Senhor, por quê? Mas não tive resposta e aqui estou eu, 12 anos depois, pregando sobre deixa os mortos sepultar os seus mortos. Ou não perca tempo, é o título dessa mensagem. A gente precisa entender o que Jesus queria dizer com deixa os mortos sepultar os seus mortos. Você há de convir comigo que, vamos pegar há 12 anos atrás, meu pai morreu. Eu vou usar o exemplo do meu pai mesmo, não vou nem botar o meu irmão ali, ele tinha 3 anos, não vou nem botar ele ali no meio. Você imagina, o velho morreu, e eu estou indo sepultar ele. Aí Jesus aparece para mim, me chama, não fui eu que pedi para ir, mas ele me chama, e com toda essa sensibilidade ele vira para mim e fala: tem que ir agora. Essa é a versão Vitor atualizada, tá? Tu tem que ir agora. Deixa os mortos sepultem os seus mortos. Como é que um morto vai se sepultar? Será que Jesus ele seria tão insensível a esse ponto de não permitir que eu vivesse o luto da minha mãe, sendo que ele, de certa forma, viveu da minha mãe? Olha, tá amarrado o nome de Jesus. Jesus, não, estou matando minha mãe, sem querer. Sem que eu vivesse o luto do meu pai? Será que ele seria tão insensível nesse sentido? Eu acredito que não. Ele mesmo viveu o luto do seu amigo. Qual foi o amigo de Jesus que morreu? Lázaro. Ele viveu, só que com ele não vale, Ele tem poder para ressuscitar. Aí o cara voltou. Como é que, então, a gente vai entender essa passagem? Amados, princípio da hermenêutica, princípio da interpretação, contexto. Não pegar um textozinho isolado. Quando eles pegam um textozinho isolado, eles criam um monte de doutrina satânica e diabólica. E não é por aí que nós vamos seguir. Jesus, ele começa o capítulo 8, obviamente depois do capítulo 7, depois de pregar o Sermão do Monte, depois de trazer a mensagem mais poderosa que essa terra já viu. Por isso que nós estamos pregando no Sermão do Monte. Bem devagarzinho, mas nós precisamos entender essa essência.
Depois de pregar o sermão mais poderoso que essa terra já viu, Jesus, ele vai agir de forma mais prática. Ele está seguindo o seu caminho, aparece diante dele um leproso, precisando de cura. O que era um leproso naquela época? Era aquele que talvez hoje, não sei se eu estou comparando exageradamente, mas seria quase um câncer da vida, no sentido de não ter uma cura. Pensa numa doença que você não tem recursos medicinais para poder curar. Era uma doença tão terrível que o leproso, ele tinha o arraial dos leprosos. Ele tinha que viver distante. Ele está andando no meio do povo era prejudicial para ele, porque ele poderia até morrer. Porque era uma doença altamente contagiosa. Só que o que Jesus faz com ele? Cura. Ele cura o leproso. Esse leproso não tem um nome, é um desconhecido, mas ele cura ele. E ele vai seguindo o seu caminho e vai chamando a atenção, né? E vai chamando a atenção de muitos ali. Aí aparece o centurião. Já não é um desconhecido, embora não tenha um nome aqui, mas ele é um homem, como ele mesmo fala, que tem autoridade. É um homem que tem comando, que tem servos. É um funcionário público. É um militar. Tinha no mínimo 100 homens abaixo dele, fora seus escravos e servos. Só que ele não tem poder, ele tem autoridade nessa terra, mas ele não tem poder. Aí ele recorre àquele que tem poder. Ele recorre àquele que consegue realizar milagre. Ele recorre àquele que consegue trazer a solução que ele precisa. Quem é esse? Jesus, que tinha acabado de curar um desconhecido, só que para Jesus, desconhecido, sem nome, da alta patente militar, com autoridade, para ele são todos iguais. Para ele não tem diferença nenhuma. O centurião vira para ele e fala: eu preciso que o senhor cure o criado, o meu servo que está lá na minha casa. Quando Jesus pensa em ele, fala: não, manda somente uma palavra, além de curar. O cara tira a onda, cura a distância ainda. Não tem Wi-Fi poderoso, irmão. Não tem Bluetooth, nada mais poderoso do que a palavra de Deus. Ele manda uma palavra. Por que não tem cura mais? Porque não tem a palavra. Porque não tem o evangelho. Porque não tem o haja de Deus. Por isso que não tem cura. É por isso que não tem milagre. Só que aí ele continua o seu caminho. Para Jesus era normal curar, mano. Aí vem aqueles que inventaram a roda, né? Aí vem aqueles que se colocam acima da própria palavra. Eles vão falar que Deus, ele não cura mais, só se for o Deus deles, amém? Eles vão falar que acabou. Essa doutrina do diabo é conhecida como cessacionismo. Os dons cessaram. Os dons acabaram. A palavra de Deus diz lá em Isaías 53: quem deu crédito à nossa e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo perante ele como um renovo, como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza e nem formosura, beleza nenhuma víamos nele para que o desejássemos, mas ele foi transpassado, feridos pelas nossas transgressões e moídos pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Presta atenção agora. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A morte de Cristo traz um domínio e um poder tão grande que ele entrega esse poder de cura para a igreja.
É por isso que existe o dom de cura. Eu não estou falando igual, não sei se você vai lembrar, mas já foi profetizado lá atrás que a porta, a fila ia sair do UPA, né? E ia ir para a porta da igreja. E que a igreja viveria isso. Essa profecia não era de Deus. Não aconteceu e a igreja não vivia. Uma outra igreja. Por que eu estou falando isso? Para não gerar uma expectativa que nós vamos virar curandeiros. Nós não vamos virar curandeiros. Jesus, ele não é um curandeiro. O que eu estou dizendo é que existe esse projeto da parte de Deus de manifestar a cura. Existe esse mover da parte de Deus. Quando a gente quer, não. Mas quando Ele quer manifestar e agir dessa forma, como foi ali com Jesus, em dado momento foram com os apóstolos e por aí vai. Só que Jesus, ele cura um desconhecido, leproso. Ninguém sabe o nome, ninguém sabe de onde veio. Ele cura à distância o servo do centurião. Centurião já era um homem de autoridade, que já tinha domínio e autoridade. Só que ele não deixa os seus para trás. Ele chega e cura a sogra de Pedro. Há quem diga que foi por isso que Pedro traiu ele, né? Porque ele curou a sogra. A sogra de Pedro, a Bíblia não vai dizer especificamente qual era a doença, qual era o problema, mas era uma doença que causava uma febre, possivelmente uma febre grave, que estava chamando a atenção da esposa de Pedro, do próprio Pedro, para que Jesus intervisse e curasse. Agora veja, primeiro ele cura um desconhecido de uma doença que não tem cura, pelo menos na época não tinha. Depois ele cura o servo do centurião, um homem conhecido que tem autoridade. Mas Jesus não estava nem aí se ele ia ganhar crédito público ou não. E depois, ele não esquece dos seus, ele cura o familiar de Pedro, a sua sogra. Porque não há limites para o milagre de Jesus. Pode ser desconhecido, pode ser alguém que tem autoridade, pode ser paralítico, que era o caso do servo, do criado do centurião. Pode ser alguém que está condenado. Se ele quiser curar, eu te digo, ele vai curar. Se ele quiser manifestar o seu poder, ele vai manifestar. Mas a autoridade, como diz um louvor, e domínio está nas mãos dele. Isso quer dizer o quê? Não é você, alecrim dourado, última Coca-Cola do deserto, que vai chegar e vai botar Jesus na parede e vai falar assim: eu não aceito viver isso. Você aceitando ou não, se ele quiser manifestar e deixar essa enfermidade, ele vai deixar. O ponto aqui é ele cura. Se ele quiser, ele cura. Se a igreja se posicionar e buscar, esse dom vai ser derramado sobre a igreja, amém? Se a igreja buscar fielmente, vai ser derramado. Mas não é a gente que decide quando o dom se manifesta. Não é a gente que decide quando acontece, é ele que faz. É ele que age. Só que o milagre, ele tem uma curiosidade interessante. O milagre atrai. As igrejas mais lotadas do Brasil são aquelas que têm milagres. E têm os objetos ungidos. Porque eles vendem um objeto ungido, eles compram lá 1,5 milhão de rosas a R$50. Vende uma rosa a uns 1.000, a uns 500. Aí vai lucrando e diz que aquela rosa vai curar, aquele objeto vai trazer a cura, a transformação, o que seja. Porque eles aprenderam que mexer com a fé do povo dá dinheiro. Então eles vão manipulando a fé. Só que o caso de Jesus, ele não é um manipulador. E não é um fanfarrão nem um mentiroso. Ele é o próprio Deus encarnado. Ele é o próprio Deus andando aqui na terra e manifestando o seu poder. Poder tal que ele curou inúmeras pessoas, inclusive ressuscitou.
Só que isso chamava atenção. Então, conforme Jesus ia andando, capítulo 8, verso 1 a 4, cura o leproso. Aí já, rapaz, isso não é normal. A doença não tem cura. E ele continua caminhando. Aí vem o centurião. Ele chega em Cafarnaum. O centurião: Senhor, o meu criado manda uma palavra, as pessoas que estão lá veem a cura. Aí aquilo já chama atenção, porque fofoca corre rápido, não corre? Fofoca corre rápido. Aí ele vai, cura a sogra de Pedro, e todo mundo: meu Deus, isso nunca foi visto. A doença sempre assolou. Vai num bairro pobre, irmãos, vê o que é a doença lá, vê o que é a enfermidade de lá. Não precisa muito não, deixa chegar 2025 que você vai ver o que essa nação vai se tornar. Eu acho que você sabe que o Brasil está quebrado, você sabe disso, né? O Brasil está quebrado financeiramente. Esse governo está tirando dinheiro de tudo que é lugar, de tudo que é investimento. As doenças vão continuar vindo, o povo não vai conseguir atendimento. Não vai muito longe. Nos últimos 2 meses, só o que eu vi, deve ter tido muito mais que não noticiaram. 2 pessoas morreram no UPA esperando atendimento. Porque quando não se tem recurso, a medicina não vale nada. A medicina não pode curar. Aquele povo era um povo primitivo. Aquele povo era um povo que não tinha muitos recursos, tecnologia avançada. Então a doença para eles era um temor muito grande. Em nome de Jesus, que nunca aconteça. Mas se você vê algum familiar teu muito doente, num CTI da vida, numa UTI da vida, você vai entender a aflição que era para aquele povo com a doença. Porque a gente fica desesperado. Há 2 anos atrás eu tive, não sei o que até hoje não descobriram. Foi a única vez que eu a vi chorando. Já vi várias vezes, vocês também já aqui no culto. Mas o choro de medo, meu coração, minha pressão batendo mais de 20, não foi? Batendo lá nas alturas. E eu na cama, me deram uns 18 comprimidos e até hoje não descobriram o que era, mas eu estou aqui de pé para a glória de Deus, amém? Mas aquilo ali foi terrível, eu quase morri, chorando, com medo. Por quê, irmãos? Porque a doença... Oi? E tinha plano de saúde, ainda tem esse detalhe, tinha plano de saúde. Mas quando a doença chega, amados, o medo é muito grande, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Uma doença de verdade, não é aquela doença que... Homem é dramático, né? Mulher não, mulher é mais forte, né? Vem a doença, o negócio assim segue. Agora a gente, nossa, torceu o mindinho, ai. Igual a formiga que mordeu o Mateus semana passada, né? Foi comigo. Eu fiquei falando, vou amputar a perna. Porque é o terror que a doença traz, que a dor traz. Quando aquele povo vê alguém curando, aquilo chama atenção. Aí vai entrar no texto que a gente leu. E Jesus vendo em torno de si uma grande multidão. Ele atraiu muita gente com o milagre. Ele atraiu muita gente com as curas. E as pessoas rodeavam ele, rodeavam. Tanto que tem um episódio do cego Bartimeu. Meu Deus, como é que eu vou tocar nele? A Bíblia vai dizer que a multidão apertava, oprimia. E ele estava indo. Por quê? Era um milagre. Mas pode reparar no ministério de Jesus, na cronologia do seu ministério. Quanto mais milagre ele faz, mais multidão ele atrai. Mas quanto mais ele prega, mais rejeitado ele é. Porque a mensagem do Evangelho vem para fazer essa divisão. Jesus, ele não quer multidão. Jesus, ele quer discípulos. Jesus, ele quer seguidores. E Jesus, vendo, verso 18, em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para o outro lado. E aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus: as raposas têm ovis, e as aves do céu
ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Amados, Jesus ele pode estar falando aqui somente de repouso e de uma vida tranquila, mas há alguns que vão entender algo por trás dessas representações animalísticas que Jesus está usando. Primeiro ele fala, a raposa tem covil, tem a sua moradia. Naquele tempo, Israel, ou melhor, a Judéia, era governada por um homem. Quem era? Herodes. Herodes, ele era filho de, aparentemente, pai judeu, mas não se sabe se ele realmente era judeu, porque a sua mãe não era judia, historicamente falando, né? A sua mãe, ela aparentemente tinha se convertido ao judaísmo. Naquele tempo, você não tinha teste de DNA, né? Para comprovar se o pai de Herodes era pai dele mesmo. Por isso que, naquele período, para você ter certeza que o menino, que a criança, que a menina ali era judeu ou judia, tinha que vir de mãe judia. Só da mãe. Aí dá para confiar, não, é judeu. Eles tinham essa implicação ali por conta das purezas e etc. E além deles desconfiadamente não ser um judeu, o povo achava que ele não era judeu, o povo não gostava dele, porque ele era um governante ruim, ele era um rei ruim para aquele povo. E Herodes não é uma pessoa, tá? Herodes é tipo faraó, existem vários faraós, faraó é um título. Herodes também tem vários. E todos os Herodes que tiveram ali, eles eram ruins e o povo não gostava dele. Só que Jesus, em determinado momento, vão falar com ele e ele fala, manda falar lá para Herodes, só que ele chama Herodes de uma coisa. Do quê? Manda lá falar para essa raposa. Ele se refere a Herodes como raposa. Os judeus à época se referiam aos gentios, sobretudo aos romanos, como as aves do céu. Porque os romanos, ao que tudo indica, eles usavam como símbolos próprios muito as aves. Então, como se Jesus estivesse falando, olha, você está falando que vai me seguir porque eu fiz milagre? Você está me falando que vai me seguir porque eu tenho todo o poder, mas eu não estou te dando garantia de vida tranquila nenhuma, não. Você, escriba, está vindo até mim dizendo, eu vou te seguir. Mas deixa eu te falar uma coisa. Herodes tem as suas regalias. Os romanos têm o seu império. Mas o Filho do Homem, que é maior do que tudo isso, não tem onde reclinar a cabeça. E por que ele fala Filho do Homem? Filho do Homem é um título dele mesmo, que mostra a sua grandeza e a sua autoridade, advinda do Antigo Testamento. E no Novo também. Daniel, no capítulo 7, no verso 13, vai falar assim, eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que via nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu seu ancião de dias, e fizeram chegar até ele, foi-lhe dado domínio, honra, reino, para que todos os povos, nações, línguas, o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino tal não será destruído. Apocalipse 1, verso 13, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de couro. Apocalipse 14, 14, e olhei e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. Quando ele fala, olha, Herodes pode ter lá suas regalias, os romanos têm o seu império, mas o dono de tudo isso, aquele que de fato tem autoridade, como tu viu agora há pouco, curei leproso, curei paralítico, curei a sogra enferma, eu tenho essa autoridade, mas eu não tenho aonde reclinar a minha cabeça. Ou seja, para me seguir, você tem que entender a minha mensagem. E vai ter que renunciar toda a sua vida. Só que um dos outros discípulos virou para ele e disse, Senhor, permite-me primeiramente que eu vá sepultar o meu pai.
Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Ao que tudo indica, ele olhou para isso, porque Jesus não tinha falado com ele, a princípio. Jesus tinha falado com o outro. Então, você imagina que os discípulos estavam em êxtase. Os discípulos estavam felizes. Você sabe quando você encontra uma igreja? Talvez tenha acontecido isso com você quando você chegou aqui. Você encontra uma igreja, era o que eu estava procurando. Eu estava orando. A gente ouviu isso no início, né? Eu estava orando, essa igreja é resposta de oração. Eu ficava quietinho, vamos ver. Vamos ver se vai permanecer. Porque a empolgação faz você vir lá do Santo Cristo, mas a fé faz você permanecer. A fé faz você ter convicção naquilo que Deus está fazendo. A fé faz você agir com renúncia. A fé faz você ir além. Esse discípulo que fala: Senhor, permita-me que primeiramente eu vá sepultar o meu pai. Ao que tudo indica, o que ele estava dizendo era assim: Senhor, mediante isso que o Senhor falou agora, que o Senhor não tem onde reclinar a cabeça, eu preciso de uma garantia. Então, deixa primeiro o meu pai falecer. Deixa primeiro o meu pai ir embora, que eu vou receber a minha herança. E aí eu vou te seguir. Ele perdeu o senso da urgência. E te digo mais, vamos supor que ele estava literalmente indo sepultar o seu pai, porque ao que tudo indica, não estava. Como já falei, Jesus estava seguindo pelo seu caminho, estava ali por Cafarnaum. A Bíblia não diz que ele estava no cemitério. Isso ainda teria implicações sobre a vinda de Jesus, a primeira vinda, a questão de encostar em morto, essas coisas todas aí, mas esse assunto é para um outro momento. Jesus não estava necessariamente no cemitério, mas ainda que fosse, Jesus, ele é maior do que a nossa própria família, mano. Eu não estou falando para ir arrumar briga com família, mas eu estou falando de obediência. Os filhos têm que se submeter aos pais, amém? Agora, se os pais me levam a pecar, eu tenho que ainda assim obedecê-los? Não. Porque eu tenho a minha fé, os meus princípios. Eu me lembro até hoje. Meu pai, tadinho, todo enrolado na vida, né? Misericórdia. A Célia conheceu, irmão Célia, né? Do público da irmã. A Célia conheceu. Todo enrolado. Misericórdia, irmão Everaldo. Olha. Trabalhador. Mas nunca deu certo. Nunca deu certo. Quando começou a dar certo, morreu. Eu me lembro um dia trabalhando com ele ali no Irajá, inclusive pegou fogo no mês passado, onde ele trabalhava. Trabalhando com ele, toca o telefone dele, era alguém que ele estava devendo, sempre alguém que ele estava devendo. Ele, atende aí. Eu não vou falar o apelido que ele me chamava, né? Senão todo o respeito que eu tenho aqui, todo pouco respeito que eu tenho, vai para água abaixo. Mas ele, atende aí. E fala que eu não estou. Eu falei, pai, eu posso atender, mas falar que o senhor não está, não dá, não. Não fala que eu não estou, mas aí eu vou ferir o princípio do evangelho, pai, não pode. Pequenininho. 14, 15 anos. Né? Ele ficou, aí falou com a senhora, não lembro muito bem o que ele falou. Mas eu não posso. Meu pai, ele tinha autoridade sobre mim. Mas se naquele momento aquela autoridade ela fosse me levar a pecar, eu não poderia. Oi? Ela tinha que ser confrontada. Isso não podia acontecer. Por quê? Meu Deus está acima da família. Se o teu marido te leva a pecar, irmão, se tua esposa também não vai pegar isso que eu estou falando, você está fazendo eu me irar. Olha lá, hein? Você está me fazendo passar raiva. Calma aí. Não é para distorcer o que eu estou dizendo. Só que a família está abaixo.
Deus está acima. Mais importante do que sepultar o próprio pai era ele seguir a Jesus. Jesus é prioridade. Por isso nós não podemos perder tempo. Nós não podemos perder tempo com as trivialidades da vida. E não podemos perder tempo com aquilo que toma muito o nosso tempo. Não podemos perder tempo com aquilo que nós julgamos ser importante. O que é importante é o Evangelho de Jesus Cristo. O que é importante é o seu reino. O que é importante é seguir a sua palavra. O que é importante é viver igreja. O que é importante é viver essa graça e essa glória do Evangelho. Isso é que é importante. É por isso que quando alguém vem nos visitar, eu faço questão de não fazer igual a maioria das igrejas fazem. A gente pega o número, aconteceu com o casal, né? Essa semana o irmão Everaldo pegou o número, me passou, falei com eles, me coloquei à disposição para o que precisarem, e amém. Agora, eu não vou ficar em cima para a pessoa vir à igreja. Porque senão a pessoa daqui a pouco vai à igreja só porque me encontrou na rua e fica sem graça, tio. A pessoa está vindo na igreja por minha causa. Aí se eu morrer, se eu cair, se eu desviar, se eu pregar heresia, vai continuar. Ou vai parar porque está vindo por causa de um homem. Mas quando a pessoa entende a importância do que é o Evangelho e o que é o projeto de Deus, irmãos, ela vem, ela segue a Cristo, porque ela entende o que é a prioridade é a palavra de Deus, a prioridade é esse Evangelho que foi banhado com sangue. O Evangelho é a prioridade, a palavra de Deus é prioridade, viver igreja é prioridade. Eu não faço isso, alguns acham, né? Não, você tem que ligar, você tem que fazer. Não faço e não farei. Não faço e não farei, porque aqueles que entenderem a mensagem da cruz, aqueles que entenderem a mensagem do Messias, virão. É claro que eu tenho uma responsabilidade como pastor. Tenho que me colocar à disposição, porque os pastores hoje são tudo estrelinha, né? Você não consegue acesso ao pastor, você não consegue conversar com o pastor. Aqui não vai ter isso. Aqui não existe isso. Agora, ficar em cima, vem, irmão. Não. Não. Eu deixo que Cristo e o seu Espírito façam a obra. Amém? Em Lucas 9 tem uma outra versão dessa passagem que vai dizer a partir do verso 57. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Disse-lhe Jesus: as raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixe-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Olha o nível que Jesus trata. Botou a mão no arado, olhou para trás, não é digno. Recuou, apostatou, não é digno. Mas o justo, Hebreus 10 vai falar, viverá pela fé. E aquele que recuar, a minha alma não tem prazer nele. Ah, mas o pastor, ele me humilhou. Ah, mas a minha família me abandonou. Ah, mas tem muito escândalo dentro da igreja. Queridos, trabalhando mesmo, né? Não no ministério. Eu já vi muita gente reclamar do seu trabalho. O trabalho é tóxico, meu patrão é tóxico, e não sei o quê, e pererê pão duro.
Chega a segunda-feira, para onde é que ele vai? Do trabalho. Por quê? Porque ele entendeu que ele precisa do trabalho. Mas aconteceu um probleminha, ou melhor, um problemão que envolve a igreja. A primeira coisa que a pessoa quer, que o membro quer, que o irmão quer, nunca mais eu piso numa igreja. Se você não entender a importância da igreja e quem foi que estabeleceu a igreja lá na cruz, você está perdendo o seu tempo com o evangelho. Eu não estou falando para tolerar absurdos e heresias de falsos mestres, falsos profetas, filhos do diabo. Não estou falando para fazer isso, mas o que eu estou dizendo é que você não pode se afastar do corpo, porque quando você se afasta do corpo, você se afasta de Jesus. E a gente vai criando uma falsa ilusão. Não, eu sou crente, eu só não estou na igreja. Jesus, ele seguia pelo caminho com os seus discípulos, nem sozinho era. Se nem ele se deu o privilégio de viver só, não é você que pode. Mas é muito problema. Ora, que Deus vai te direcionar. E você vai renunciar ao teu orgulho e vai continuar vivendo em igreja. A salvação foi conquistada por um preço alto que não podíamos pagar. Por isso Jesus requer algo infinitamente maior, que é a nossa vida por completo. Jesus não quer um pouco ou metade, ele quer a sua vida por completo. O custo de seguir a Jesus é renunciar até aquilo que mais amamos. Deixar a razão de lado para conceder perdão ao seu cônjuge é fácil. Ser fiel no relacionamento é fácil. Ser pontual no seu emprego é fácil. Ir à igreja é fácil. Seguir Jesus é difícil. Você vai ter que deixar tudo por Ele e para Ele. E a minha pergunta é: você está disposto? As raposas têm covis. O Lula tem o Palácio do Planalto. As aves do céu têm o seu ninho. Donald Trump tem os Estados Unidos da América. Mas o Filho do Homem não nos deu nenhuma garantia de vida fácil aqui nessa terra. Mas uma só garantia Ele deu: que os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Amém? Amém, igreja? Vamos ficar de pé, vamos falar com o nosso Deus.